Olá, professor Jean. É, Estou gravando um vídeo do primeira avaliação, primeiro trabalho avaliativo da disciplina de controle digital. Me chamo Alisson Diego. Onde o objetivo do trabalho é a gente fazer o design do controlador no Simulink, onde a gente vai controlar a posição do eixo do motor CC. Onde a gente também vai seguir o tutorial disponibilizado pelo professor, esse site aqui, certo? Então, vamos começar. Então, o primeiro passo é a gente implementar o motor CC, o diagrama de bloco do motor CC. Então, o motor CC está nesse subsistema que a gente chama no Simulink, onde aqui a gente tem a construção de um motor CC em blocos. Então, aqui a gente tem a variável resistência, a indutância, a inércia, o ganho, entre outros. Então, esses blocos são a representação do motor CC. E esses parâmetros, para que a gente rode ele, a gente adiciona aqui uma referência, né, um sinal de entrada, e a gente aí coloca o scope para observar a saída. Só que para que a gente veja o que tem na saída, a gente precisa definir esses parâmetros, essas variáveis. Então, aqui a gente define conforme o site, né? A gente utiliza as variáveis do site. Então, quando a gente coloca aqui para rodar, a gente pode ir lá no Simulink, né? E colocar para rodar aqui também. Aí, dessa forma, a gente vai conseguir ver a saída. Nesse primeiro caso, é bom deixar claro que a gente claramente está trabalhando no sistema em, em malha aberta. Então, um sistema em malha aberta de um motor, né? Como a gente sabe, é um sistema instável. Então, a resposta aqui, ó, instável. Então, para que a gente deixe o nosso sistema estável, a gente precisa aplicar um controlador, onde a gente vai utilizar a técnica de ordem zero. Então, seguindo o tutorial disponibilizado no, na nossa literatura, né? No nosso site, no nosso texto, a gente aplica o controlador, coloca o zero old row e a gente vê a saída. Então a gente vê que o sistema ele continua a ser, ele passa a ser agora estável. E conforme o site, aí ele tem um overshoot, né, que é subidinha aqui de 16%, e ele passa a ter um tempo de acomodação agora de 0,04 segundos, certo? Só que no site ainda a gente adiciona um distúrbio, que é esse cara aqui, onde ele tem um tempo de parada, né, um step time de 0,03 segundos. Então, adicionando esse distúrbio aqui, a gente vai ter a seguinte resposta. Então, a gente vê que é muito parecido com o anterior, porém, quando chega no 0,03, a gente vê que dá outra subidinha aqui, ó, que é essa variação, esse distúrbio. Então, o site diz o seguinte pra gente, nessa parte. Diz pra gente que, pela impressão do exposto, nota-se que há um ligeiro esbarrão começando em 0,03 segundos, devido ao distúrbio. Mas o sistema é capaz de rejeitar seu efeito e o erro de estado nacionário e ainda vai a zero conforme necessário. Então, esses são os parâmetros que a gente calcula no projeto. E é isso. Obrigado.